Você se descreveria, na maior parte do tempo, como uma pessoa muito feliz, pouco feliz ou infeliz? O quanto você se sente motivada por ver alguém tendo bons resultados? Quanto será que a nossa felicidade depende do sucesso ou do fracasso das outras pessoas? Olá, este é o Em Busca da Rotina Perfeita, experiências reais de uma pesquisadora em comportamento humano. Meu nome é Julia Testori, @JuTestori, e esse podcast surgiu para aprofundar tudo que não pode ser dito em apenas 15 segundos de um story. Durante os próximos minutos a gente vai navegar por algum tema que eu tenho pensado e estudado para poder entender melhor sobre a minha rotina e talvez, quem sabe, te ajudar a entender um pouco mais sobre a sua rotina também. A gente sempre começa a nossa conversa com uma reflexão e segue para alguns estudos ou autores para nos ajudar a pensar sobre esse tema. Eu compartilho alguma história com você e a gente termina aqui com 4 exercícios práticos. Se você tá me acompanhando pelo Instagram, você sabe que eu tô viajando. E eu tô viajando com o Arthur, que é meu namorado. E pela primeira vez a gente vai ter um episódio em formato de conversa com outra pessoa. Não só eu e você. Mas hoje o Arthur tá aqui com a gente. Oi, Arthur. Oi, Ju. Eu decidi gravar esse episódio com o Arthur porque a gente estava conversando sobre uma pesquisa que ele estava estudando. O Arthur, ele tem mestrado em economia e por mais que às vezes pareça que economista só estuda coisas como inflação, né, e coisas envolvendo finanças, na verdade, economistas estudam várias coisas que eu nem tinha ideia. E esse estudo que o Arthur estava comentando comigo falava sobre se a nossa felicidade, o quanto que a nossa felicidade depende do dinheiro? É um pouco sobre isso? Sim, é um pouco sobre isso. É uma pesquisa que estuda o quanto da nossa felicidade depende de comparações de renda que a gente faz com outras pessoas, né? Então, acho que a gente tá sempre, enfim, comparando o quanto que eu ganho, quanto que meus amigos ganham e se isso impacta ou não na nossa felicidade. Então, no final das contas, até que tem um pouco a ver com o dinheiro. Mas acho que o mais legal, pelo menos de quando você estava me contando sobre essa pesquisa, era sobre esse ponto da comparação. Porque quando você me contou sobre esses resultados, eu fiquei pensando quanto que não só a gente depende do dinheiro até certo ponto para ser feliz, mas como que talvez essa nossa felicidade, ela parte de uma comparação que a gente faz da nossa vida com a vida de outras pessoas. Faz sentido? Faz, eu acho que faz sentido, eu acho que é por aí mesmo que o estudo leva a gente. Mas antes da gente entrar nesse estudo, eu queria conversar e perguntar para você, Arthur, se você acha que comparação é necessariamente alguma coisa ruim na nossa vida. Eu acho que a gente sempre pensa em comparação como uma coisa ruim, né? E acho que só de você me perguntar se necessariamente é uma coisa ruim, já dá uma ideia de que comparação tem uma conotação negativa, né? Então, eu acho que a gente sempre tá pensando, a gente não tem que se comparar com outras pessoas, né? Que a gente tem que, enfim, cada um tem o seu tempo pra fazer as coisas e tudo mais, que a gente não deve deixar essas comparações afetarem a gente. Então, eu acho que tem um lado ruim da comparação. Talvez tenha um lado bom também, né? A gente pode usar a comparação com outras pessoas como talvez uma forma de motivação, né? Então, tem aquela pessoa que fez alguma coisa que eu gostaria muito de ter feito, e aí talvez eu possa me comparar com essa pessoa para ver o que ela fez de diferente, o que ela tem que eu não tenho, para eu entender qual é o caminho, né, para ser percorrido para fazer tal coisa. Então talvez tenha um lado positivo dessa comparação. Eu não sei se você já ouviu falar sobre esse termo de engenharia reversa, mas eu ouvi bem especificamente nesse contexto, que é quando você pega o resultado de uma pessoa e tenta entender meio que de trás para frente quais foram os passos para conseguir chegar naquele resultado. Acho que por isso que se chama engenharia reversa. Você não vai meio que construir, você vai desconstruir o processo para você conseguir trazer isso para sua própria vida. E eu acho que nesses casos eu concordo com você, que tem um lado positivo, mas acho que talvez o grande problema é quando a gente não consegue entender as particularidades da nossa realidade na hora de fazer essa meio que engenharia reversa, né? E isso diz muito respeito a com quem que a gente está se comparando. E eu tenho a sensação de que quando a gente pega uma pessoa que talvez seja muito boa em alguma coisa, enfim, vamos supor que eu sou uma pesquisadora e eu sei que tem uma outra pessoa no meu programa de mestrado
que é muito boa pesquisadora, que publica muito bem, que eu adoro ler os textos, as pesquisas, enfim, que é muito elogiada, e aí eu pego essa situação dessa pessoa e me comparo. E me comparando, eu percebo como eu tô talvez um pouco abaixo dessa pessoa. E isso por si só já pode ser alguma coisa que vai me deixar um pouco para baixo, mais insegura. Mas o que será que acontece com a gente quando a gente se compara com essa pessoa, mas quando a gente olha, sei lá, no Instagram e tem uma outra pessoa que é muito ativa, faz atividade física e tá treinando às 5 da manhã todos os dias da semana, e aí eu me comparo também com aquela outra pessoa. Quando a gente começa a fazer isso, parece que a gente pega meio que o melhor de cada pessoa e começa a se comparar, mas que não é como se uma pessoa só fosse ter todos esses lados positivos, né? Uhum, sim. E acho que, por exemplo, quando você fala dessa comparação num cenário acadêmico, né? Isso eu acho que acontecia muito comigo durante o meu mestrado, né? Acho que a todo momento eu tava me comparando com outras pessoas. E acontece um pouco na faculdade, mas acho que no mestrado talvez um pouco mais. Pelo menos eu levei mais a sério os estudos no mestrado, né? Então eu estudava muito e eu queria ver o resultado ali nas minhas notas ou no que eu tava aprendendo, né? Só que eu tava estudando com pessoas muito boas também. Então muita gente era melhor que eu ali, né? Então gerava muito essas comparações. E aí eu via isso muito refletido na pesquisa que a gente estava fazendo também. Tinha pessoas na minha turma que faziam pesquisas muito legais, muito mais legais que as minhas, né? E aí gerava essa comparação ruim que a gente estava falando antes. Mas aí quando eu parava para olhar o que essa pessoa tinha feito antes de chegar no mestrado, fazia muito sentido a pesquisa dela ser muito boa. Porque era uma pessoa que desde a graduação estava sempre envolvida com pesquisa, então meio que já estava indo para aquele caminho, sabe? Então fazia, sei lá, tipo, 4 anos de graduação, mais 2 anos de mestrado que ela estava pesquisando naquele tema. Enquanto eu não pesquisava na graduação, né? Fiz meu TCC, mas não foi uma pesquisa. E aí no mestrado que eu estava começando, então eu tinha, tipo, 2 anos de bagagem. Apesar da gente estar no mesmo lugar, a gente tinha um histórico bem diferente. Eu lembro que quando a gente estava no mestrado juntos, a gente não fez o mesmo mestrado, mas foi ao mesmo tempo, né? E a gente se confortava muito ao olhar um pouco melhor para esse histórico dessas pessoas, né? Eu lembro que eu também, às vezes, olhava para outras pessoas no meu mestrado e ficava assim, meu, essa pessoa tá igual a mim, né, no segundo ano do mestrado, mas ela consegue liderar vários projetos e tem já publicações, e eu, assim, não tô nem dando conta de escrever a minha dissertação, que é o básico do básico. E eu lembro que a gente sempre tentava vasculhar um pouco mais sobre o histórico dessa pessoa, e isso acabava reconfortando a gente, de certa forma, né? Colocando a gente como pessoas que vieram de contextos diferentes, né? Então, por exemplo, eu que tive um caminho acadêmico profissional muito diferente, né? Mudando de área, sei lá, umas 3 vezes, enquanto que se eu tivesse, às vezes, percorrido exatamente o mesmo caminho, né, daquela pessoa, então, feito a graduação e na sequência o mestrado e tudo com o mesmo tema, com o mesmo orientador, talvez eu tivesse um desempenho naquele ponto em específico melhor, né? Isso às vezes acabava reconfortando a gente, né, saber disso. Sim, uhum. Uma coisa que rolava também era nessas comparações, né? Quando eu, sei lá, me sentia que eu não era capaz de estar ali, ou que tinha gente muito melhor, né? Eu sempre pensava, meu, tem vários professores e professoras aqui que são, tipo, muito bons no que eles fazem, são ótimos pesquisadores. E aí, quando eu olho, por exemplo, para a pesquisa que eles já publicaram, e aí no mundo acadêmico, para quem é de fora, né? A pesquisa é um resultado muito importante do seu trabalho, né? E, enfim, isso tem vários outros problemas que não cabem discutir aqui. Mas aí eu olhava para a pesquisa desses professores que eram muito bons e eles não tinham tantas publicações tão boas, apesar de eles serem ótimos professores, muito inteligentes. E aí eu olhava para alguns outros poucos professores que tinham, tipo, publicações muito boas, várias publicações. E aí você fica imaginando, né? Talvez um professor que eu acho, meu, muito bom, seja, tipo, um puta exemplo para mim, esteja se comparando com outro professor também, né? E pensando, poxa, a gente tá no mesmo lugar, dá aula na mesma faculdade, e aquele cara é muito melhor que eu. E aí esse outro cara talvez esteja se comparando com pesquisadores dos Estados Unidos, por exemplo, que na área da economia, pelo menos, é um país que publica muito, né? Então, acho que é isso também. Acho que a gente vai falar um pouco mais disso pra frente, né? Mas sempre vai ter alguém com quem você vai se comparar e vai estar um pouco mais à frente de você, né? Sim. Enfim, só pra dar um exemplo, talvez um pouco fora da academia, né? Que é uma coisa que eu e a Ju, a gente viveu bastante nos últimos anos. Acho que sempre a gente tem 26, 27 anos agora, né?
E aí sempre quando a gente olha, sei lá, tipo, Olimpíadas ou algum campeonato, algum esporte, não sei o quê, sempre tem aquela pessoa que tem, tipo, 18 anos e é campeã olímpica, recordista mundial de não Uhum. sei o quê. E aí você pensa, meu, eu com 18 anos, eu tava, tipo, não sabia nem o que eu queria fazer da minha vida. E aí tem uma pessoa com 18 anos que é, sei lá, tipo, campeã não sei do quê. É um tipo de comparação também, né? Essa, e acho que é uma comparação que, enfim, acho que deixa a gente um pouquinho mal, né? Quando você pensa, meu, eu quero ir 3 vezes na academia por semana, nem consigo fazer isso. Tem uma pessoa Uhum. que, enfim, consegue fazer não sei o que no esporte. Mas aí você para pra olhar, essa pessoa treina desde que tinha 4 anos de idade e treina 10 horas por dia, 7 dias por semana. Enfim, é uma realidade completamente diferente, né? Então não é uma comparação justa de ser feita. Sim, a gente fala bastante aqui no podcast como que muitas vezes a gente só tem olhos para os resultados. E essa outra parte, que eu chamo, né, desses 99% do nosso caminho para chegar nesse resultado, acaba sendo muito apagado. Então, a gente sabe quantas medalhas olímpicas aquela pessoa ganhou, mas a gente não sabe necessariamente quantas horas por semana ou por dia aquela pessoa treina, né? E quando a gente tem contato com essas outras informações, meio de bastidores, às vezes são informações muito chocantes, né? Justamente para a gente prestar atenção como que é muito mais atrativo para a comunicação, para, enfim, a pessoa conseguir comunicar os resultados dela, né, com números realmente de quantas medalhas ela ganhou, então quantas publicações ela tem, ou esses números grandes. Enquanto que o processo em si, ele fica muito apagado, né? Quando a gente vai fazer essa comparação nossa com essas outras pessoas. E a gente sempre fala sobre isso e eu acho que nesse episódio de hoje também fica claro como que é importante entender sobre processos e não só sobre resultados. E também tem um outro aspecto que tem bastante a ver com economia, pelo menos pelo que eu aprendi com você, Arthur. Que são nossos vieses. E, inclusive, foi o episódio da semana passada sobre vieses cognitivos. Eu explico um pouco mais sobre eles. Mas existe um viés que talvez seja importante de pensar quando a gente está falando sobre comparação, que é o viés de sobrevivência. Explica pra gente, Arthur, o que é esse viés de sobrevivência. É meio que acho que a gente pode chamar de uma ideia, né? De que a gente só consegue ver o que sobreviveu, né? Aquilo que foi morrendo ao longo do caminho, a gente não consegue ver hoje. Então, quando a gente faz algum tipo de análise de qualquer coisa e não leva em consideração essas coisas que foram ficando pelo caminho, a gente pode estar fazendo uma análise errada do que quer que seja, né? E esse viés de sobrevivência é meio que uma forma de deixar a gente atento, né? Tipo, talvez o que a gente tá vendo não é tudo o que aconteceu durante esse processo. Então, a partir disso, a gente consegue pensar que o viés de sobrevivência pode estar acontecendo também na forma como a gente tem acesso às conquistas de várias pessoas nas redes sociais, porque na minha cabeça parece que eu entro no Instagram e eu só vejo pessoas muito bem-sucedidas, com muitos projetos bem-sucedidos e só realmente compartilhando as conquistas, enfim, principalmente pessoas que eu não conheço, né? Principalmente pessoas que eu acompanho que têm perfis maiores, enfim. Às vezes a sensação que dá quando eu entro no meu Instagram é de que eu tô cercada por pessoas que tiveram muito sucesso e eu sou o único fracasso, sabe? Uhum. Eu acho que o viés de sobrevivência ele pode dar alguma ideia de como a gente pode entender esse sentimento, né? Que acho que é muito comum quando a gente olha principalmente para as redes sociais, né? Que tá todo mundo compartilhando coisas da sua vida, então é um lugar muito propício para comparações, né? Que é o Sim. que a gente tá falando aqui hoje. E o que acontece, eu acho que é uma coisa, enfim, acho que talvez meio batido de ser falado já, né? Mas que você só vai compartilhar no Instagram o que é legal, o que é bonito, o que deu certo, enfim, só coisas boas, né? E aí, acho que entra o viés de sobrevivência, né? Igual eu falei. No viés de sobrevivência, ele tá falando pra você que a única coisa que você tá vendo é o que sobreviveu. Então, se a gente fosse fazer um paralelo com as redes sociais, por exemplo, a gente pode pensar que a única coisa que você tá vendo é o que é bom, o que deu certo, o que é bonito, porque isso é o que as pessoas querem compartilhar, né?
Só que você tem que levar em consideração, tá, o que que você não tá vendo nas redes sociais, né? Ah, você não tá vendo o que deu errado, você não tá vendo o que não é legal, né? Então, você vê, por exemplo, as pessoas postando fotos de viagem, e aí você pensa, poxa, essa pessoa só viaja, mas talvez não, né? Quer dizer, com certeza não, né? A menos que a pessoa tenha muito dinheiro. Sim. Talvez ela vai ter o trabalho dela, mas ela não vai postar do trabalho dela, Sim. né? Então, de certa forma, o que tá sobrevivendo nas redes sociais é só esse lado bom, que tá gerando uma comparação ruim, né? Porque você tá só vendo esse lado bom e aí você faz uma inferência, né? Eu vejo que aquela pessoa só viaja, só posta coisas de viagem. Então eu tô inferindo que ela só viaja. E eu tô aqui, trabalhando de segunda a sexta, às vezes até mais, tipo, trabalhando um monte, tipo, nem tenho dinheiro pra viajar, né? Que injusto, né? Tipo, vou me comparar com ela, vou me sentir mal. Mas não, talvez essa pessoa esteja trabalhando tanto quanto você, né? Só que ela, enfim, não posta do trabalho dela. Sim, é meio que como se você vê só viagem, 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 então você completa o quadro total com o resto, então, a viagem, né? O que mais que poderia ser? E, ao mesmo tempo, quando eu vejo alguém compartilhando alguma coisa ruim, às vezes me dá um sentimento meio estranho, sabe? Não sei se você já viu alguém postando, sei lá, um vídeo meio chorando ou alguma coisa muito triste que aconteceu. Parece que dá vontade de sair daquele lugar, sabe? Não, eu não quero ter esse tipo de energia. Ou por que a pessoa tá compartilhando aquilo, sabe? Que estranho. Mas, então, não necessariamente as pessoas precisam compartilhar os piores momentos da vida também, mas talvez esteja muito mais no nosso olhar ficar atento para não completar esse quadro com só aquilo que a gente consegue ver. Faz sentido? Eu acho que faz sentido. É, porque acho que isso ajuda muito, né? A você não se comparar com outras pessoas de um jeito ruim, né? E isso acho que vale tanto para as redes sociais quanto para fora das redes sociais, né? Então, por exemplo, a gente tava falando daquela pessoa que tem 18 anos e é um atleta olímpico, né? Você tá vendo só essa pessoa subindo no pódio ganhando medalha, né? Você não tá vendo ela acordando muitas vezes de madrugada pra ir treinar. Ou não tendo vida Ela, social, sei exatamente, lá, né? abdicando de sair com os amigos e tudo mais. Sim. Que às vezes é uma coisa que a gente gosta de fazer, né? Você pensa, poxa, eu não abriria mão de sair todo fim de semana com os meus amigos pra ganhar uma medalha. Né? Eu, por exemplo, não consigo imaginar um trabalho que me demande, sei lá, 10 horas de atividade física por dia, sei lá quantas horas, 5 horas, 6 horas, não sei quantas horas uma pessoa dessa treina, mas, tipo, eu não consigo nem me colocar nessa situação. Então, pra mim, é completamente fora do que eu estaria disposta a fazer. Não que eu tenha nenhum tipo de dom para poder estar competindo, né? Mas assim, o quanto que você estaria disposta a passar, né, por um sofrimento ou sei lá, uma disciplina ou dar duro para conseguir também colher aqueles frutos que aquela pessoa tá colhendo. E uma outra coisa que a gente estava conversando no começo e que pelo menos quando eu parei para prestar atenção nisso, fez com que eu ficasse muito mais atenta para esse tipo de comparação quando a gente entra no Instagram e aí eu tenho aquela pessoa que é a minha referência de criadora de conteúdo, mas eu também tenho aquela pessoa que é a referência de uma casa no meio do mato com animais e fazenda. E aí eu também tenho aquela outra pessoa que é minha referência de escalada, porque a gente também pratica escalada. E aí eu começo a querer comparar essas, sei lá, 3 áreas da minha vida com as 3 melhores pessoas para cada uma dessas áreas. E assim, a gente talvez, só da gente se comparar com uma pessoa que é a melhor naquilo, já não é nem um pouco justo, né? Porque só existe uma pessoa que vai ser a melhor naquilo. E o normal é que a gente seja meio que medíocre, né? No resto todo. Mas eu me comparar em 3 áreas diferentes, usar 3 pessoas diferentes para comparar esses aspectos da minha vida é muito mais injusto, né? Faz sentido? Sim. Faz sentido. Eu acho que qualquer pessoa pode ser muito boa em alguma coisa, mas você não pode ser muito boa em tudo. Né? E nem querer ser, né? Tipo. Sim. E a gente tá falando de comparação aqui, né? Mas acho que o segundo ou terceiro episódio do podcast foi sobre perfeição. Sim. E aí você, enfim, menciona um livro, né? Da Armadilha do Perfeccionismo. Sim.
E ele fala muito sobre o poder de você aceitar ser medíocre, né? E medíocre significando estar Médio. na média, né? Porque Porque no fundo é isso, a gente tá na média em muita coisa na nossa Sim. vida, né? Só em algumas coisas a gente é muito um bom. pouquinho melhor. Não é nem Exato. assim, a gente nem tá se colocando em ser muito bom, sabe? Só um pouquinho melhor. Uhum. E em outras um pouquinho pior, né? E tá tudo bem também. Inclusive, só um parênteses, eu comecei a fazer a escalada, a praticar a escalada, e no começo eu fui evoluindo muito rápido, porque pra você pular, tipo, do nível 1 pro 2 e do 2 pro 3 é rápido. Mas aí você começa a chegar num nível de dificuldade que meio que todo mundo vai chegando naquela média, e ultrapassar aquela barreira da média é muito mais difícil do que você chegar nessa média. E a partir do momento que eu fui percebendo que a minha evolução não estava indo tão bem e que eu comecei a me comparar com outras pessoas que já tinham passado dessa barreira, eu comecei a me sentir muito mal. E eu comecei a até ficar desmotivada com uma atividade física que era tão legal pra mim, porque eu comecei a me comparar com pessoas que eram muito melhores do que eu. E, inclusive, em uma aula que a gente teve dentro do clube, do Clube Rotina Perfeita, com a Flora, que é uma amiga minha e cientista comportamental, eu compartilhei isso com ela e ela falou assim, Ju, se a gente foca muito nessa comparação e nesses resultados, o que acontece é que a nossa motivação acaba dependendo da gente conseguir atingir esses resultados tão acima da média. E uma vez que a gente não atinge esses resultados, a nossa motivação ela vai diminuindo, 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 e você começa a não sentir o prazer daquela atividade, né? E como que, para grande parte da nossa rotina, porque afinal de contas estamos falando da nossa rotina, grande parte das nossas atividades elas têm que ter um prazer, elas têm que ser gostosas de fazer por elas mesmas, né? Então, a minha atividade física tem que ser prazerosa pela atividade física, porque eu sei que eu tô cuidando do meu corpo, porque eu sei que eu tô conseguindo me manter em movimento, porque eu tô deixando um momento para não ficar pensando muito nas coisas que eu tenho que fazer e meio que desligar um pouco, né, do meu trabalho, enfim. E não necessariamente eu preciso trazer essa comparação e competitividade para várias áreas da minha vida, né? Algumas áreas podem ser só gostosas de fazer e pronto, né? Sim, e acho que tem esse lado, enfim, né, que você falou de, às vezes a gente só tem que aproveitar o que a gente tá fazendo, sem pensar em resultados e tudo mais, né, só conseguir aproveitar aquele momento, né, mas voltando um pouco na primeira pergunta que você fez, né, a comparação é uma coisa ruim, é uma coisa boa, eu acho que é um pouco isso, né, você tá escalando e aí você se compara com outras pessoas melhores, pode ser uma coisa ruim, né, porque você pensa, poxa, essa pessoa às vezes a escala faz menos tempo que eu e é super melhor que eu. Tipo, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Tipo, isso não vai me levar a lugar nenhum, eu nem sou boa e não sei o quê. E aí você fica desmotivada pra escalar. Seria uma comparação ruim que você tá fazendo, né? Mas Sim. poderia talvez ser uma comparação boa também, né? Do tipo, meu, o que essa pessoa tá fazendo de diferente? Ela tá treinando mais que eu, né? Ou tipo, será que eu consigo pedir alguma dica pra ela de como escalar melhor? E enfim, acho que... E às vezes também eu posso só não querer evoluir e tá tudo bem. Eu não quero evoluir mais, sabe? Eu só quero continuar e me manter em movimento e continuar gostando e tendo um momento prazeroso. Não necessariamente eu preciso estar progredindo a todo momento, né? Pelo menos foi a conclusão que eu tirei, me deixou bastante confortável. E agora voltando para algo que você tinha comentado, só porque eu acho que é uma forma de visualizar a comparação que é muito clara e que talvez seja útil para você conseguir entender como que é meio que uma escada sem fim. Você comentou, Arthur, como que as pessoas com quem a gente se compara, normalmente tem outras pessoas que elas também se comparam, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a pensar em criar o podcast, eu tive essa ideia a partir do podcast da Lela. E eu comentei isso com vocês, comentei com ela, e sempre foi essa minha referência. A partir do momento que ela compartilhou que ela tem a referência dela, que era a Emma Chamberlain, isso me deu uma paz de espírito, uma tranquilidade de saber que essas pessoas também têm algumas outras pessoas com quem elas se comparam, né? Ou que seriam meio que essas referências. E você sente isso, Arthur, às vezes, principalmente, né, nessa área acadêmica, sobre essa barra sendo sempre elevada, sabe? eu acho que isso é uma coisa que acontece muito na área acadêmica. Deve acontecer em vários outros lugares, né? Mas como a gente tem a vivência da área acadêmica, eu consigo me relacionar muito com isso. E acho que isso tem a ver também com um conceito de autopercepção, né? Que é como que a gente se percebe em relação às outras pessoas, né? Isso tem muito a ver com comparação também.
Então, por exemplo, quando eu tava na escola, eu sempre estudei bastante, eu sempre fui muito bem na escola, né? Então, eu era, assim, uma das melhores pessoas ali da turma, tirando sempre notas Autopercepção boas. ótima. Ente- Autopercepção de melhor aluno da turma. Não sei se é o melhor, mas sabe, Tá tipo, tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. eu ia muito bem, né? Então, você pensa, tipo, poxa, eu sou, tipo, sou bom nesse negócio de estudar e de tudo mais, né? Ainda que seja, talvez, só sou bom em fazer prova. Mas, enfim. E aí eu entrei na faculdade, e nessa faculdade entraram várias dessas pessoas que eram também muito boas de várias escolas do país, né? E aí já foi tipo, opa, peraí. Eu ainda sou bom nesse negócio, mas tem muita gente boa aqui também, né? E aí, beleza. Aí eu fui fazer o mestrado, né? E aí foi um choque de realidade muito grande, né? Porque aí tinham pessoas muito boas e eu era bom. E aí, por que eu tô falando isso, né? Porque minha autopercepção foi mudando, né? Quanto que eu tava distante dessas outras pessoas. Então, se a gente imagina que a autopercepção é uma régua, no começo eu tinha uma régua pequena, porque eu morava numa cidade... Uns 15 centímetros. Uns 15 centímetros, Eu morava numa cidade do interior, estudava numa escola super boa ali, mas enfim, o meu universo era aquele, né? E aí, nesse universo, eu era bom. E esse universo falando de escola, mas poderia ser, enfim, qualquer outra coisa. Você pode pensar que, eu jogava bem futebol na minha escola, eu era o melhor jogador de futebol, mas aí eu fui fazer a peneira do time de futebol e eu era ruim ali, né? Enfim, o universo pode ser qualquer coisa. E aí eu fui pra faculdade, aí a régua virou uma régua de 30 centímetros, né? Então antes eu tava ali no 1 centímetro, no comecinho da régua, agora eu já tava mais pra metade. Aí você vai pro mestrado, a régua de 30 centímetros vira uma régua de 1 metro. E aí eu tô ali, assim, no final da régua, né? É o que o meu pai chama de quando a gente deixa de ser cabeça de sardinha pra virar rabo de baleia. Eu já te falei isso? Já. Uhum. Sim, mas eu acho que é isso, né? A gente continua progredindo, mas a gente começa a se comparar com outras pessoas, né? E quando você pensa que você tá progredindo na vida acadêmica, então você sai da faculdade, vai pro mestrado, depois vai pro doutorado, isso é meio que um funil, né? As pessoas que continuam nesse processo são pessoas que gostam muito desse processo, que são boas nisso, né? Então você vai estar cada vez se comparando com pessoas melhores nisso. Se você pensa, por exemplo, que você é criadora de conteúdo, você começou ali porque na escola você gostava muito de postar no Instagram, você tinha um TikTok e você era muito boa nisso, né? E suas amigas também tinham, mas você era melhor que suas amigas. E aí, enfim, só você conseguiu ir pra frente, né? Porque você era melhor daquele grupinho. Só que aí você começa a ter contato com outras criadoras de conteúdo das outras escolas do estado, né? E aí você pensa, tá, eu era muito boa na minha escola, mas agora, tipo, tem outras pessoas que são muito boas também, né? E aí, enfim, você pode ir levando ao extremo isso, né? E sua régua sempre vai aumentando e você sempre vai estar se comparando com pessoas melhores. E você prefere ser cabeça de sardinha ou rabo de baleia? Eu acho que a gente sempre pensa, né? Que, poxa, a gente quer tá progredindo no que a gente faz, né? A gente, claro que tem aquela ideia que você falou de escalada, eu posso, só tá fazendo isso porque eu gosto, né? E aí você pode ser, enfim, ficar estagnado pra sempre e tá tudo bem, se é isso que você quer. Mas em vários aspectos a gente quer sempre tá progredindo, né? Então, se eu sou... O que também é um pouquinho problemático, vai. A gente não precisa estar progredindo em todos os aspectos da nossa vida. Mas eu acho que a gente tá divagando, né? Tá bom, vai, vamos soltar então. Mas você prefere ser o quê? Cabeça de sardinha ou rabo de baleia? Rabo de baleia. E agora vamos para o nosso próximo bloco, porque esse bloco ficou gigantesco, mas o próximo vai ser mais curtinho. O Arthur, que vai guiar esse bloco sobre estudos sobre o tema. E a gente vai começar com um estudo que foi o que eu trouxe lá no começo do episódio, falando sobre a comparação de renda e como que isso afeta a nossa felicidade. Então, Arthur, me conta um pouco mais sobre esse estudo, de forma que seja fácil para nós mortais entendermos ele. Tá, só pra, enfim, dar um contexto porque que faz sentido, né? A gente tava falando muito, acho, de comparação no mundo acadêmico, comparação nos esportes, comparação em redes sociais, né? Mas acho que uma comparação que a gente acaba fazendo
várias vezes é comparação de renda, né? Então você pensa, poxa, quanto que aquela pessoa ganha? Ela ganha mais que eu, ela ganha menos, a gente tem um trabalho diferente, enfim, esse tipo de comparação, né? E aí, como a Ju comentou, o economista estuda várias coisas, então teve um economista que foi estudar o quanto que essas comparações de renda afetam a felicidade das pessoas, né? É um estudo difícil de ser feito, né? Primeiro porque como que você mede felicidade? Mas enfim, tem vários economistas e outros pesquisadores medindo isso, e você mede por meio de um questionário. Você pergunta para a pessoa, você se considera uma pessoa feliz ou não na maior parte do tempo? Que foi a pergunta que a Ju fez no começo desse episódio. E aí, outro ponto, como que você vai medir comparação de renda com as outras pessoas, né? Porque, eu tenho uma ideia de quanto um amigo meu ganha. Eu sei que ele ganha R$ 2.000 a mais que eu, mas não sei nem exatamente quanto ele ganha. Mas agora, em larga escala, né? Se for pensar num país, como que você operacionalizaria isso? É uma coisa difícil de ser feita, né? Mas acontece que na Noruega isso aconteceu no começo dos anos 2000, e eu vou explicar como que isso aconteceu. Mas basicamente lá, desde 1800 e pouco, você podia acessar o Portal de transparência, sim? É, tipo um portal de transparência, mas você podia acessar os registros de imposto de renda de qualquer pessoa, desde 1800 e pouco. Mas você precisava ir até, sei lá, tipo, ir até a prefeitura e preencher um formulário pedindo esse negócio, e você podia fazer isso só em 2 semanas do ano, era alguma coisa assim, era muito difícil de você fazer, então basicamente ninguém fazia. Só que aí, em 2000 e pouquinho, teve um jornal que coletou essas informações do país inteiro, praticamente, e publicou um site em que você podia acessar esse site, digitar o nome da pessoa e aí você via quanto que essa pessoa ganhava. A partir desse momento começou a ser muito fácil as pessoas da Noruega compararem a renda delas umas com as outras, né? E aí, desde 1990 e pouco, era rodada uma pesquisa na Noruega, enfim, não lembro o órgão que rodava isso, mas era feita essa pesquisa, em que uma das perguntas era aquela que a Ju fez no começo do questionário, né? Começo do episódio. No começo do episódio, isso. Então a gente tem duas coisas que a gente precisa aqui, né? A gente tem essa pesquisa todo ano acontecendo, em que a gente sabe quão felizes as pessoas são. E aí, a partir de 2001, você tem esse site que é publicado em que você consegue comparar a renda, uma pessoa consegue comparar a renda dela com a das outras. E aí, o que esse economista fez? Ele comparou o quão mais felizes as pessoas eram antes de 2001. E aí ele encontrou que as pessoas mais ricas eram mais felizes que as pessoas mais pobres, né? E o que, se a gente para pra pensar, faz um pouco de sentido, né? Porque ainda que a gente fale que dinheiro não compra felicidade, ele compra um pouco, né? Porque se você tem dinheiro, você vai poder ter uma casa ou uma casa melhor, você vai ter estabilidade, você vai poder alimentar sua família, seus filhos vão pra escola, enfim, várias coisas acontecem que vão te deixar um pouco mais tranquilo, um pouco mais feliz, né? Então, antes de 2001, as pessoas mais ricas, elas eram um pouco mais felizes do que as pessoas mais pobres. E aí, depois de 2001, ele encontra que as pessoas mais ricas, elas ficaram mais felizes do que antes, em relação às pessoas mais pobres, né? E aí, o que aconteceu? Em 2001, você tem esse site, as pessoas começam a comparar a renda delas umas com as outras, e as pessoas mais ricas olham e falam, eu sou mais rico do que eu imaginava, eu sou mais rico do que as pessoas ao meu redor, eu sou mais rico do que boa parte da população, e então eu tô mais feliz por causa disso. E por outro lado, as pessoas mais pobres pensam o contrário, né? Eu sou mais pobre do que eu imaginava, eu sou mais pobre do que as pessoas ao meu redor. Nossa, olha aquela pessoa, o tanto, ela ganha 10 vezes mais do que eu, né? Isso. Ela começa a ter uma dimensão do quão pobre ela é. Sim, ou do quão rica ela é. Porque antes era isso, né? Antes você olhava seu vizinho que tinha um carrão, aí você pensava, ele ganha X a mais que eu. Mas aí depois você sabe, não, ele ganha 5x a mais que eu. E você pensa, né? Tipo, você fica mais infeliz com isso, né? Claro que a gente tá falando uma coisa agregada a nível da Noruega inteira, né? Uhum. Mas enfim, ele encontra que isso de fato aconteceu. E a conclusão que ele chega é que só das pessoas serem capazes de comparar a renda umas com as outras, isso teve um impacto grande na felicidade delas. Quando você comentou sobre essa pesquisa comigo, eu achei muito interessante, porque faz parte, pelo menos fazia parte
da minha intuição, assim, de que sim, a comparação, ela indica um pouco do quanto que eu tô feliz ou quanto que eu tô infeliz, né? Porque eu vivo isso na minha rotina, eu vivo isso, né, no meu dia a dia. Mas foi muito curioso, primeiro, né, como que esse estudo foi feito, que eu acho que isso é uma coisa muito mais um fun fact, assim, mas eu achei muito legal saber o processo disso, como que você conseguiu chegar, né, nesse ponto de ter, de conseguir dizer, eu acho que ele fala, né, 22% da sua felicidade Sim. depende dessa comparação. Ele fala que pelo menos 22%. É claro que tem todos os adendos possíveis, né? Isso foi uma Sim. pesquisa realizada na Noruega, que é muito diferente do Brasil, no começo dos anos 2000, que é um período diferente de hoje. Mas ele coloca um número, né? E aí quando você tem um número, você pensa, meu, tipo, quase que 1/4 da minha felicidade vem só das comparações que eu tô fazendo com outras pessoas. Tipo, é muita coisa isso, né? Sim, e acho que no limite a gente tá falando que eu saber que pessoas ao meu redor têm mais sucesso do que eu, isso me deixa mais infeliz. Ou eu saber que tem pessoas ao meu redor com menos sucesso do que eu me deixa mais feliz. Faz sentido? A gente pode falar isso? Eu acho o que a pesquisa fala, o resultado que ela encontra, eu acho que é mais ou menos por aí mesmo, né? Só para tentar dar um contexto nesse resultado, né? Porque ele tem muito a ver com a questão da autopercepção que a gente estava conversando antes. Antes das pessoas serem capazes de fazer essas comparações de renda, elas tinham uma autopercepção. E aí o artigo até fala de um negócio que eu achei super legal, que é o viés da classe média, né? Então você pensa, se você é uma pessoa, vamos dizer, rica, você vai conviver com outras pessoas ricas ao seu redor, porque seus filhos vão frequentar as mesmas escolas, você vai pro mesmo restaurante, enfim, você vai viver no mundo só com pessoas da mesma faixa salarial, na mesma classe que você. E aí você olha ao redor, você vê só pessoas iguais, em todo lugar que você vai, você pensa, eu sou da classe média, apesar de você ser rico. Isso acontece se você é pobre também, né? Você convive num ambiente com mais pessoas da sua classe social, e aí você olha ao redor e pensa, eu sou da classe média também, né? Então, a sua régua de autopercepção, ela tá errada. O que a publicação desse site fez foi como que corrigir a régua da autopercepção das pessoas. Talvez trazer dados mais objetivos, né? Sim, exatamente. Então dá uma régua assim, ó, essa aqui é a régua oficial e você tá aqui, que para talvez pessoas que ganhavam menos, elas estavam abaixo do que elas imaginavam e pessoas que ganhavam mais estavam acima do que imaginavam, né? Sim, E aí isso gera essa questão de eu tô mais ou eu tô menos feliz do que antes. Mas tudo por uma questão de autopercepção e também de comparação com os outros. Só pra gente pensar um pouco mais sobre esse estudo também, né? Igual eu falei, é um estudo que foi feito na Noruega, um país completamente diferente do Brasil, há 20 anos atrás, né? Então, talvez as conclusões, elas não sejam simplesmente aplicáveis à nossa realidade. Mas a gente pode pensar também em outras coisas, né? Por exemplo, na época desse estudo não existiam redes sociais, né? Então não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha TikTok, não tinha nada. E aí só a publicação desse site foi capaz de gerar todo esse efeito na felicidade das pessoas. Se a gente extrapolasse um pouquinho isso e pensasse, quanto será que as redes sociais estão afetando a nossa felicidade, né? E aí, enfim, acho que isso dá tema para um episódio por si só. Mas se a gente pensa que a gente usa as redes sociais muitas vezes para se comparar com as outras pessoas, talvez isso esteja afetando a nossa felicidade, né? Acho que com certeza tá afetando a nossa felicidade. E não só por comparações de renda, né? Por qualquer tipo de comparação que a gente faz. E acho que as redes sociais são um meio muito fácil de se comparar com outras pessoas. Eu adorei saber sobre esse estudo. Assim que o Arthur comentou comigo, eu fiquei morrendo de vontade de trazer ele para vocês e espero que vocês tenham gostado. E claro que as referências estarão aqui na descrição do episódio, tanto no YouTube quanto no Spotify. E agora, pra gente sair desse buraco que o Arthur nos jogou, vamos pensar em exercícios práticos para conseguirmos lidar melhor com essa questão da comparação. Eu acho que esses exercícios vão ser muito úteis para que a gente consiga ter uma visão um pouco mais objetiva ou criar uma régua um pouco mais realista para que a gente possa se posicionar nessa régua e realmente ter uma autopercepção não tão distorcida assim.
Exercício número 1. Manter um histórico da nossa evolução. Nesse exercício, a ideia é que a gente consiga estabelecer metas mais objetivas para aquilo que a gente quer alcançar e conseguir medir durante um período de tempo o nosso progresso. Porque é muito mais difícil, talvez seja muito mais fácil, na verdade, a gente cair numa visão distorcida e se comparar de uma forma errada quando a gente não tem essas nossas metas próprias um pouco mais objetivas. Por exemplo, eu começo aqui o ano pensando que eu quero me exercitar mais. E eu não crio meta para isso, eu só fico com isso na cabeça, eu quero me exercitar mais. E eu começo a me exercitar, e aí eu passo de uma vez por semana de atividade física para 2 vezes por semana de atividade física, e eu tô conseguindo ir bem, até o momento em que eu descubro uma nova criadora de conteúdo, influenciadora desse mundo de atividade física, que ela tem uma frequência absurda de, sei lá, todos os dias ela tá às 5 da manhã acordando e às 6 da manhã ela faz o treino dela e ela consegue ter uma constância e eu começo a me comparar com ela e isso começa a me deixar mal. O que esse exercício propõe é que a gente consiga, a partir do momento que a gente estabelece essa meta de, por exemplo, quero me exercitar mais, criar uma meta mais objetiva. Então, por exemplo, quero me exercitar 3 vezes por semana e conseguir manter um histórico para que eu consiga me comparar comigo mesma. Então, me comparar, por exemplo, com a semana 1, que eu fiz 1 vez por semana, com a semana 2, que eu fiz 2 vezes por semana. E toda vez que eu começar a me sentir insuficiente ou insegura, ao invés de recorrer a essa comparação ou com outras pessoas que estão em outros caminhos e em outros processos, que são muito diferentes do meu, parar para olhar esse meu próprio histórico. Sim, é como se você estivesse criando a sua própria régua, né? E você começa lá atrás nessa sua régua, mas conforme o tempo vai passando, você vai chegando na frente da régua. E ainda que a régua continue bem lá na frente, porque sempre vai ter uma pessoa que treina todos os dias, né? Você vai ver que você tá avançando nessa sua régua. O segundo exercício tem a ver um pouco com o que a gente falou sobre engenharia reversa. Então, a partir do momento que eu estabeleço uma pessoa como referência, tentar entender um pouco mais sobre os processos que levaram essa pessoa a chegar até aquele lugar, para que eu não tenha como visão só realmente o ponto de sucesso daquela pessoa, e sim consiga entender um pouco melhor todo o caminho percorrido, né, na medida do possível, para que aquela pessoa conseguisse chegar naquele ponto que eu tenho como referência. Então, às vezes, essa pessoa pode ter, se for uma pessoa muito importante, uma biografia, se for uma pessoa importante, às vezes, alguma entrevista, se é uma pessoa que, enfim, não é exposta publicamente, você tem contato, sentar um dia para conversar com aquela pessoa e entender um pouco melhor sobre os processos dela. Isso com certeza ajuda a gente a ter uma visão mais completa do processo que fez com que ela chegasse naquele resultado final e sair um pouco daquela comparação do meu processo com o resultado final daquela pessoa. E o terceiro e último exercício tem a ver um pouco com esse exercício número 2, mas que é entender com quais pessoas as pessoas com que eu me comparo estão se comparando, que a gente falou sobre isso aqui, mas que é um exercício que não é tão óbvio, não parece alguma coisa tão prática assim, mas que dá muita tranquilidade, que é quando você começa a entender que não é só você que está nesse lugar de se colocar de forma inferior quando você olha para uma referência que é tão importante para você, mas começar a entender como que essa escada é uma escada quase que sem fim. Então, por exemplo, a gente estava falando aqui do podcast, né? Eu acabei de criar aqui meu podcast. A gente tá aqui no 10º episódio e eu tenho como referência o podcast da Lela, o Gostosas Também Choram. A partir do momento que eu sei que ela tem como referência a Emma Chamberlain, isso já me deu um pouco de conforto, de saber que ela também tem as referências que estão acima dela. E se a gente fosse levar para o extremo, quem são as referências da Emma? Talvez o Arthur falou, será que é tipo a Oprah? Porque no mundo das entrevistas, acho que ela vai ser o ponto mais alto, né? E aí, quando eu começo a fazer esse processo de referências, das minhas referências, eu começo a perceber o quanto que não faz sentido eu me sentir insegura por estar fazendo uma comparação. Porque o meu lugar agora, em comparação com, sei lá, a Oprah, é tão distante que nem faz sentido eu querer me comparar com isso, sabe? Então, esse pode ser um exercício não tão óbvio assim, mas que nos ajuda a entender essas dimensões de réguas e de autopercepção. Sim, é.
E acho que quando você pensa nisso, né, em termos de entrevista, né, que acho que um podcast não deixa de ser um tipo de entrevista, ou enfim, algo do tipo, talvez a Oprah seja a primeira pessoa na régua, né, seja a Sim. pessoa que chegou até o final e, tipo, é a melhor de tudo nisso, enfim, se não é ela, alguma pessoa tá lá, né. E enfim, se você se compara com essa pessoa, você pensa, meu, tipo, tô muito longe. Mas quando você pensa, meu, é só uma pessoa que vai estar lá, o resto vai estar, tipo, ali na média, ou enfim, vai ser um pouco melhor, um pouco pior. Eu acho que isso funciona como um conforto, né? E acho que isso aliado com a ideia de que a gente deveria escolher só algumas coisas para ser muito boas, enquanto as outras a gente só tem que, enfim, aproveitar o que a gente tá fazendo, acho que ajuda a não levar a comparação para um lado muito negativo. Sim. Eu adorei essa nossa conversa. Arthur, muito obrigada por ter topado participar. Se o Arthur não tiver ficado traumatizado, semana que vem a gente continua com essa sequência de episódios eu e Arthur viajando. Muito obrigada por você ter ficado até aqui, até o final. Se você quiser me acompanhar no Instagram, meu perfil é @giutestori. Por lá você consegue acompanhar também essa minha viagem e a minha rotina. Se você quiser saber mais sobre o meu projeto Clube Rotina Perfeita, @Clube Rotina Perfeita ou clubeRotinaPerfeita.com.br. As inscrições estão abertas para você se tornar uma nova sócia. E além desse podcast, a gente envia toda segunda-feira de manhã uma newsletter. Para se inscrever nessa newsletter, que ela, modéstia à parte, é muito, muito legal, você pode se inscrever pelo link da minha bio. E é isso. Até a semana que vem. Tchau, tchau.